Olá, meus amigos. É com muito prazer que nós começamos esse trabalho aqui nos Irmãos de Francisco, o estudo do Livro dos Espíritos. Na verdade, esse estudo já começou em junho de 22, e eu vou fazer um resumo aqui, porque a partir de agora, de 23, nós vamos começar a gravar as lições. É muito importante a presença no momento que o estudo está sendo feito, como vocês vão ver nos próximos vídeos. A cada estudo, todos têm participação, a gente realmente assim estimula que cada um pense, que discuta. É muito diferente da pessoa simplesmente assistir. Porém, como nós não tínhamos esse hábito de filmar, eu vou fazer um resumão, eu vou resumir aqui em meia hora, mais ou menos, aquilo que nós levamos 6 meses, mas é o suficiente para quem não participava do estudo pegar agora o bonde e seguir estudando com a gente. Então, eu vou aqui fazer um compartilhamento de tela para que a gente possa, a partir de agora, então. Muito bom. Então, eu vou pegar alguns slides e vou dar uma pincelada no que nós já vimos aqui, para a gente poder seguir adiante. Então, nós sabemos que Kardec foi o codificador da doutrina espírita. A história de Kardec é belíssima. Eu recomendo a todos que assistam esse filme que tem na Netflix, que se chama Kardec. Ali conta toda a história de como Kardec, que nasceu e foi batizado como Hippolyte Denisard Rivaio, como ele se transformou, então, no Allan Kardec do Espiritismo. Na verdade, o professor Rivaio era um cientista, um professor muito eminente, que teve uma grande participação educacional na França da sua época, uma pessoa respeitadíssima, e a partir dessa experiência de ver e levar a sério essas mesas girantes, que eram sessões de materialização, ele descobre, então, todo um mundo novo, que é o mundo dos espíritos. E existe uma frase muito bonita que ele próprio fala, que paralelamente assim ao microscópio, né, fazendo uma analogia ao microscópio que vê aquilo que é infinitamente pequeno e ao as coisas que vêm, né? As coisas infinitamente grandes ao telescópio, né? Então, o microscópio e o telescópio nos dão ideia de um mundo que nós não conseguimos ver aqui na nossa matéria. Que precisa de instrumentos para ver. E ele, então, através da mediunidade, usando essa importante característica de algumas pessoas, ele descobre um mundo novo também, que é o mundo dos espíritos. E o trabalho dele é excepcional, porque agora que a gente pega o livro dos espíritos e começa a ver questão por questão, a gente vê que tem uma lógica imensa, mas aquilo não veio desse jeito, né? Ele recebia, assim, milhares de correspondências e ele tinha que decodificar tudo isso numa época que não tinha computador, numa época que não tinha nem máquina de escrever, era tudo à mão mesmo, né? Estava começando a imprensa, e aí, claro, ele consegue imprimir esse livro, né, em 1857, e isso veio a público e teve foi uma revelação super importante e fez com que Kardec, de uma forma muito corajosa, conseguisse mostrar aquilo que a ciência estava se recusando a ver, né? Então, a história de Kardec é muito bonita e a gente recomenda fortemente que todos conheçam. E
eu coloquei aqui que vários cientistas, eles apoiaram na época, né? Porque o espiritismo, ele surge no momento onde a religião começa a perder espaço. Então, assim, o próprio Kardec e seus livros, eles ainda foram condenados pela Santa Sé e foram queimados, né? No Alto de Barcelona, na Espanha, que aparece inclusive no filme essa história, porque a igreja ainda era assim bastante mão de ferro, né? E isso, em uma época da humanidade, levou terror para toda a Europa, inclusive para a América, ou, assim, havia toda essa caça às bruxas, os médiuns eram queimados, era um horror, né? Mas tudo evolui, né? E a humanidade evoluiu e a própria ciência, coube à ciência comprovar que Deus existe e muitos cientistas ficaram do lado do espiritismo, todos esses que estão listados aí, inclusive alguns como Charles Richet, que ganharam um prêmio Nobel de fisiologia, de medicina, pessoas inteligentíssimas que viram a lógica do espiritismo, que viram a beleza dessa nova doutrina. Então, o espiritismo, ele não é apenas uma religião, ele é também uma ciência e uma filosofia que fazem com que nós nos reportemos a Deus através de um caminho da razão, além do sentimento. Então, essa que é a grande diferença do espiritismo, não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. E isso Kardec vai demonstrando através da forma brilhante como ele vai escrevendo, vai fazendo essas perguntas corretas e vai tendo as respostas dos espíritos. E aí está mais um grande cientista que realmente disse uma coisa muito bonita, né? Que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, Pasteur, que era uma pessoa uma fé muito grande, realmente assim ele entendia que aquilo que aparentemente, né, como tem muita gente até hoje que fala, isso daí é uma bobagem, a ciência já provou que isso tudo é bobagem, não é bem assim, né? A ciência, infelizmente, está cheia de gente preconceituosa também, que se recusa a ver certos fenômenos naturais que acontecem, né, nesse mundo. Não vou nem dizer mundo paralelo, porque paralelas nunca se encontram por definição. É um mundo que está bastante conectado com o nosso, que é o mundo espiritual. Então, nós concordamos muito aqui com o Pasteur que quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, mais Deus fica muito presente nas nossas vidas por uma característica da racionalidade. E vamos lá, então o Livro dos Espíritos, ele é a base do Espiritismo, ele tem basicamente 4 partes, então essa primeira parte se chama das causas primárias, onde ele pergunta e obtém respostas sobre Deus, sobre os elementos gerais do universo, sobre a criação e sobre o princípio vital. Existe a segunda parte, que é do mundo espírita, o mundo dos espíritos, a terceira parte, as leis morais, a quarta parte, das esperanças e consolações. Nós estamos aí no começo da segunda parte. Então, a pergunta clássica que ele faz, né, que abre o Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Veja que ele é tão cientista que ele não pergunta quem é Deus, né? Porque ele não quer direcionar essa resposta para os espíritos. Ele pergunta o que é Deus, né? Porque Deus não necessariamente é uma pessoa. E a resposta que ele obtém é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
E o que se deve entender por infinito é o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito, e se Deus pode ser infinito, ele fala que, olha, é uma pobreza de linguagem, né? O fato é que nós, no ponto que nós nos encontramos atualmente, nós não temos condições de entender certos conceitos, né? É como você querer explicar para uma criança que está começando a ler e escrever uma lei avançada da física, né? Nós somos crianças espirituais, nós não temos muito como saber entender exatamente o que é Deus, o que é infinito, como é que funciona exatamente o universo, né? Nós estamos caminhando, um dia, com certeza, conseguiremos. E as provas da existência de Deus é aquilo, né, que ele fala, olha, não há efeito sem causa, você procura tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá, né? Então, para a gente crer em Deus, é só a gente olhar a natureza, olhar o universo. Tem muita gente que fala assim, isso é obra do acaso. Se o acaso pode obrar alguma coisa, é porque ele tem uma inteligência, né? Assim, não é possível que alguma coisa venha do nada, né? E Deus não se importa de ser chamado de acaso também, né? Ele não fica magoado com isso. Então, na verdade, isso que muitos chamam de acaso é, na verdade, Deus, né? Então, assim, existe um sentimento instintivo que todos os homens de todas as raças, de todas as épocas têm da existência de Deus. O ser humano, ele sempre procurou essa coisa superior e isso, então, é uma prova também que Deus existe, né? De onde viria esse sentimento, se não de uma base? É uma consequência do princípio que não há efeito sem causa, né? E os atributos da divindade são esses. Então, o homem ele não consegue entender perfeitamente isso, né? Ele não consegue penetrar nesse mistério da divindade. À medida que ele vai evoluindo, ele vai conseguindo isso, né? Mas o que basta a gente saber nesse momento é que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo e infinitamente amor. Então, nós não temos ainda como saber muito mais do que isso, né? E aí Kardec começa a perguntar sobre o princípio do universo, como que o universo funciona, né? E diz que nós, seres humanos, também não conseguimos, nesse estágio que nós estamos, conhecer exatamente como foi, como é que veio, né? Nós sabemos, por exemplo, que teve o Big Bang, mas e antes disso, né? Assim, o que existia antes disso, né? Como é que aconteceu essa explosão, né? A ciência, ela vai revelando coisas do mundo material, mas nós não temos ainda instrumentos científicos para ver coisas além desse mundo material. Então, é o que ele fala, olha, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo, né? Mas um dia ele com certeza vai ter esse véu levantado, mas quando nós tivermos outras faculdades que hoje nós ainda não temos, né? Então a gente precisa esperar um pouco, evoluir, a gente precisa, obviamente, estudar, porque tudo aquilo que nós estudamos, todos os progressos que a ciência faz, ela vai se aproximando cada vez mais dessa verdade, né? É muito importante que a gente estude, porque nós seres humanos evoluímos com duas asas, as asas do amor e as asas do intelecto. Nós precisamos desenvolver também o nosso intelecto, precisamos estudar para que a gente vá entendendo cada vez mais a natureza, porque não existe
uma coisa material e uma coisa espiritual, que são estudadas aí de forma antagônica, né? Porque tudo que é da natureza é de Deus. Então, quando a gente estuda física, matemática, geografia, na verdade, nós estamos estudando coisas divinas, porque foi Deus que criou tudo isso. Todas essas leis físicas, elas são da natureza e tudo que é da natureza é de Deus. Então, não existe algo assim, não, isso é para a escola e isso é para a igreja, isso aqui eu vou estudar na escola, isso aqui eu vou estudar só na igreja, só se estuda a Bíblia, de forma alguma. Tudo aquilo que nós estudarmos do mundo, tanto material quanto espiritual, nós estaremos estudando coisas divinas. Então, ele pergunta isso, olha, não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites. Ela, né, a ciência, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Por que isso? Porque se nós não desenvolvermos a asa do amor, é muito perigoso a gente penetrar em todos os segredos da matéria, né, que é estudada pela ciência. Então, nós vemos que, infelizmente, o homem usa o seu intelecto muitas vezes para maldade, para construir bombas atômicas, para organizar guerras, armas, destruição. Então, Deus dá um limite. Então, olha, até aqui você pode ir, mais do que isso, você vai ter que esperar um pouquinho, você vai ter que caminhar um pouco na asa do amor para conseguir também chegar no entendimento mais aprofundado de algumas coisas que hoje você não tem como saber. Então, no capítulo 2, né, no capítulo 1 ele fala de Deus e universo, no capítulo 2 ele começa a perguntar sobre o espírito e matéria, né? E pergunta o que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. E qual é a sua natureza íntima? De novo, a gente não sabe, né? Ele não é palpável, ele não tem uma forma. O espírito é o princípio inteligente, mas exatamente como ele é formado, a gente também desconhece, né? E nós sabemos que esse princípio inteligente, ele vai evoluindo, né? Então, esse princípio, ele nasce das mãos do Criador, de alguma forma, e ele vai estagiando em vários períodos da escala filogenética. Então, esse princípio inteligente, ele já passou lá pelos minerais, aí ele foi se transformando, ele foi, então, ele foi estagiando em estágios muito primitivos da evolução da inteligência, como nos protozoários, nas algas, nos seres unicelulares, e foi passando para peixes, para répteis, para mamíferos, antes disso, as plantas, né? Até chegar, então, nesse grau de mamífero mais evoluído, dos australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens, e aqui a nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens. Tudo isso, assim, nós passamos de uma forma bastante demorada, né? A nossa evolução espiritual é muito lenta, né? Esse princípio inteligente, a gente não sabe exatamente em que ponto dessa escala aqui existe a individualização, mas parece que essa individualização é feita num grau assim bastante primário dessa escala, né? Então, assim, um inseto, ele já tem um perispírito, ele já tem uma individualidade que vai acompanhá-lo até a sua transformação. Entretanto,
não dá para a gente falar que eu, né, Elaine, já fui uma formiga, né? Assim, a gente não sabe muito bem como é que se dá esse tipo de coisa. Da mesma forma como a gente tem uma semente que vira uma árvore, nós temos um princípio inteligente que, ao se desenvolver, ele vai galgando esses estágios da natureza e, em algum momento, ele toma consciência e adquire, então, essa entrada no reino humano. Deixa eu ver aqui. Então, muito bem. Então, ele pergunta aqui se haveria dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, né? E ele fala que sim, que acima de ambos existe Deus, né? Essas três coisas é que nós espíritas, então, entendemos como a trindade universal, né? Deus, espírito e matéria. Esse elemento todo, a essa trindade é necessário juntar o fluido universal que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Então, esse conceito de fluido cósmico universal é muito importante, né? Sem isso, a gente não consegue passar muito para frente no estudo do espiritismo. O fluido cósmico universal é como se fosse a matéria-prima de Deus. Deus faz tudo a partir desse fluido cósmico universal. Então, toda a matéria é formada a partir disso. E essa matéria mais grosseira, ela precisa, para se juntar com o espírito, desse intermediário, porque são coisas que nós não temos liga, né? Assim, uma coisa extremamente espiritual, ela não tem muita liga com algo que é material, mas essa liga se faz através desse fluido cósmico universal, que é a própria substância primária através da qual Deus cria todos os corpos. Então, todos os planetas, todos os corpos dos seres vivos e dos seres inorgânicos, tudo isso são formas de condensação do fluido cósmico universal. Então, existe Deus, matéria, espírito e o fluido cósmico universal unindo todos esses elementos. E aí nós temos essa definição dos corpos espirituais. O espírito, ele está representado aqui por algo assim que a gente não sabe direito o que é, né? A gente sabe que é no espírito que está a sede da inteligência. A matéria sozinha, ela não é nada, ela é como se fosse a nossa roupa recobrindo o nosso corpo, né? Os nossos vestidos no guarda-roupa pendurados lá, eles não pensam, né? Nós nos servimos deles para a gente poder passar o dia, né? Trabalhar e etc. Da mesma forma, como o espírito, ele tem esses corpos, né? Como se fosse uma casca de cebola, né? Que tem várias camadas, o espírito ele se reveste disso para que ele possa, pouco a pouco, ir cumprindo a sua jornada evolutiva. Então, aquilo que nós conhecemos, a primeira casca da cebola, é o corpo mental, né? Que é, na verdade, assim, aquilo que reveste a razão do espírito, né? Aí nós temos o perispírito, que é o corpo astral ou o corpo perispiritual. O perispírito é esse corpo que, quando nós desencarnamos, o nosso corpo material fica lá no cemitério, né, assim, decompondo,
E o espírito, ele leva consigo o perispírito. Ele é um corpo que o espírito leva para o mundo astral, né? E esse corpo, ele é muito mais sutil, ele é muito mais delicado do que o corpo material. Mas mesmo sendo mais sutil, ele é um corpo que ele capta bastante das emanações do espírito. Então, quanto mais grosseiro é o espírito, mais grosseiro é o seu perispírito também. Quando o espírito está encarnado, além do corpo físico, ele também tem um duplo etérico. Esse duplo etérico é a reserva de energia que esse espírito ganha ao reencarnar para que ele possa tocar a sua vida. Então, esse duplo etérico, ele é calculado mais ou menos em quantos anos nós vamos viver. Então, se existe um planejamento da gente viver 90 anos, a gente tem energia acumulada nesse duplo etérico para a gente viver esses 90, 100 anos, né? E quando existe uma programação para que a gente parta antes, isso naturalmente o duplo etérico ele vem com menos carga energética. Por isso que é tão complicado quando as pessoas se suicidam, ainda que seja de uma forma inconsciente, né? Então, alguém que beba demais e vai pegar o carro e sofre um acidente é um suicídio, né? Ela correu o risco e acabou falecendo num acidente que poderia ser evitado. Isso é uma forma de suicídio inconsciente. Esse duplo etérico, ele está carregado de energia. E essa pessoa, então, ela não consegue se livrar do corpo material tão fácil assim. Ela não consegue desencarnar. O corpo desencarnou. Ela, né, do ponto de vista da matéria, ela vai ser enterrada, vai ser cremada, etc. Mas do ponto de vista espiritual, ela ainda fica presa nos seus despojos, ela ainda fica presa na materialidade, porque ela ainda tem muita energia que ela não consumiu. Então, é mais um motivo pelo qual a gente não deve nem pensar em suicídio, né? E o que é ectoplasma, que é um outro conceito importante? O ectoplasma, ele é essa substância amorfa, vaporosa, com tendência à solidificação, que ela vem do próprio duplo etérico. Então, é essa energia que nós temos, que ela é condensada e que ela pode ser utilizada para alguns processos mediúnicos, né? Eu vou mostrar aqui. Como nessa foto aqui. Então, todo esse espírito aqui é o Chico Xavier, e aqui é um médium que fornece, existem pessoas que conseguem fornecer esse ectoplasma, nem sempre ele é aparente, assim, tão material, né? Depende um pouco do médium isso, mas muitas vezes esse ectoplasma que vem do duplo etérico, ele é tão intensamente produzido e ele é tão condensado que ele é visível. Então, nos fenômenos de materialização, pode acontecer de todo o corpo ser materializado, como nesse caso aqui, essa entidade, que é um espírito, que foi fotografado porque ela está recoberta de ectoplasma, que está saindo aqui pela boca do médium, e que isso pode revestir um espírito. Então, esse processo é muito utilizado para as curas espirituais, né? Muitas vezes nas pessoas, né, são médiums de cura, e qualquer pessoa, na verdade, pode fazer isso, desde que tenha algumas características e que tenha muito amor no coração. Ela pode doar a sua energia, então ela doa aquela vitalidade dela em benefício de outra, né? Nem sempre, como eu falei, o ectoplasma é tão visível assim, mas nos fenômenos de materialização, isso é possível, né? Então, esse ectoplasma, ele anima de uma forma fugaz, por exemplo, uma mesa que vai levantar, né? Isso daí é como se momentaneamente
essa mesa tivesse vida, e isso foi dado por esse fenômeno aí de você conseguir doar essa sua energia para um objeto inanimado ou para algum espírito desencarnado. Bom, e no capítulo 3, Kardec começa a falar da criação, né? Então, como Deus criou o universo, isso também é algo assim que a gente não consegue entender na sua totalidade, mas isso a ciência já está conseguindo identificar do ponto que o universo foi criado, né? A gente não consegue saber o antes, né? A gente não sabe o que veio antes, mas atualmente a ciência já fala muito assim do Big Bang, de como, né, tem várias coisas acessíveis, inclusive para quem gosta disso, né? Tem um canal chamado Ciência Todo Dia, é um professor de física muito legal, e ele explica muita coisa do universo, da matéria, da antimatéria. Isso já está assim, bastante adiantado, né? E naquela época, Kardec falava isso, né? Assim, que na verdade, isso que a Bíblia fala, né? Que Deus falou, faça-se a luz e a luz foi feita, é uma forma poética de se falar uma coisa que naquela época, no século XIX, não se tinha ainda condições de entender na época de Kardec, muito menos na época em que esse livro Gênese foi escrito, né? Então, à medida que a gente vai estudando, a gente vai conseguindo entender algo que é algo de uma forma assim velada, né? Se falava de uma forma quase que poética na Bíblia, ali no Gênesis, como o universo foi criado. E aí, nós conversamos bastante sobre os exilados de capela, né? Então, nós sabemos que durante a formação do nosso mundo, a partir do momento que aqui houve vida e que essa vida evoluiu e que o homem chegou no estágio de amadurecimento ali antes até do Homo sapiens, né? Lá pelo Australopithecus, um pouquinho depois, nós tivemos a contribuição dos capelinos na formação da nossa humanidade. Então, foram almas que foram convidadas a se retirar do planeta deles, porque eles não tinham condições de acompanhar o desenvolvimento. Capela estava mais ou menos como está a Terra hoje, então era um mundo de provas e expiações, muito adiantado do ponto de vista tecnológico, porém bastante atrasado do ponto de vista moral, exatamente como nós aqui hoje, né? E esses espíritos que eles não conseguiram atingir um ponto ali onde eles precisavam fazer a sua passagem para um grau superior, eles tiveram que se mudar. Isso foi um castigo? Não. Não foi um castigo, isso foi a bondade de Deus que concede a cada um aquilo que cada um tem condições de doar. Então, esses espíritos, eles estavam atrapalhando o desenvolvimento desse planeta, cuja humanidade precisava evoluir, e eles foram utilizados como uma alavanca do nosso progresso aqui na Terra. Então, eles vieram para cá, eles reencarnaram entre os terráqueos e eles deram um impulso muito grande no nosso desenvolvimento, tanto na ciência, como na arte, como na filosofia, como na religião, como na parte genética, porque nós precisávamos aumentar a nossa caixa craniana, precisávamos evoluir do ponto de vista, inclusive material, inclusive do nosso corpo, né?
Então, esses capelinos, eles tiveram um papel muito importante na Terra. E eles vieram para cá e se instalaram em alguns pontos do planeta. Muitos conseguiram voltar para o seu planeta de origem, depois de ter passado aqui um período de recuperação, né? Assim, conseguiram ainda acompanhar. E outros, não, outros se integraram à família terráquea e estão por aí até hoje, né? Mas o fato é que a Terra hoje passa por um momento semelhante e nós estamos vivendo nesse período de transição planetária. Nós estamos aqui no último minuto do segundo tempo desse jogo, né? Que vai acabar em algum momento e que a gente vai ter, claro que não é uma coisa abrupta, né? Quem pensa que o mundo vai acabar, que vai ter um grande terremoto, que vai rachar a terra no meio, não é isso que vai acontecer. A espiritualidade fala que esse processo ele já se iniciou. Esses indivíduos que são extremamente maldosos, que estão causando grandes problemas para a humanidade, eles estão vivendo aqui as suas últimas encarnações, são as últimas oportunidades que eles estão tendo para acompanhar o progresso do nosso mundo, e a partir de algum momento eles vão ter que se mudar, né? E certamente vão para um outro local que está num estágio bastante inferior, como era a Terra há 50 mil anos atrás, né? Então, na época aí dos australopitecos, né? Então, essa questão, né, do paraíso perdido, né, que nós temos na Bíblia é outra simbologia representando esse momento. Então, imagina que espíritos que viviam num mundo onde se conhecia energia atômica, onde tinha uma porção de coisas assim espetaculares, eles tiveram que sair de lá, perderam o paraíso, né? E tiveram que vir para a terra que não estava nem na pedra polida, estava na pedra lascada. Então, realmente é uma sensação de perder o paraíso mesmo, né? E o espiritismo, ele vai ampliando esse conceito de evolução, né? Então, como eu falei ali, desde a formação da Terra, que se deu aí há 4,5 bilhões de anos, esse princípio inteligente, ele foi evoluindo, começa então aqui com rochas, ele passa por vidas primitivas, protozoários, começa a passar no reino de peixes, depois plantas, anfíbios, insetos. Então, tudo isso aqui até chegar no homem, né? Então, isso tudo foi necessário para que esse princípio inteligente, que é constantemente criado por Deus, Deus não para de criar, né? Isso tudo está acontecendo a todo momento, e não só aqui na Terra, né? O universo é infinito, como Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, Deus, ele cria a todo momento. A gente não sabe exatamente como que ele faz isso, mas esse princípio inteligente, ele vai passando, ele vai evoluindo até chegar nós como seres humanos, né? E a evolução é uma questão de tempo, nós chegamos até aqui, nós temos muito pela frente ainda, e nós vamos evoluindo tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. Então, à medida que espiritualmente nós evoluímos, o nosso corpo, ele também vai evoluindo, porque
o corpo, tanto o físico como o perispírito, que é o corpo astral, ele reflete esse momento do espírito, né? Então, hoje nós já somos, assim, mais bonitinhos que os homens das cavernas, né? Porque nós já ganhamos em evolução, né? Então, e a gente não sabe como é que é o corpo astral de um espírito puro, né? De um Cristo planetário. Certamente é de uma beleza esplendorosa, né? Mas isso, assim, essa evolução, ela não termina nunca. E isso que é o bom da vida, né? Porque imagina se em algum momento a gente não tivesse mais nada para aprender, que monotonia seria, né? Porque nós somos espíritos que nós não morremos nunca, nós somos eternos, somos imortais, então alguma coisa a gente tem que fazer, né? E é muito interessante a gente imaginar que nós nunca, jamais chegaremos até Deus, até esse conhecimento que é um conhecimento infinito, um conhecimento assim, que está muito acima da nossa capacidade, mas em algum momento nós vamos compreender isso, né? Mas por mais que nós evoluamos, né? Por mais que nós ganhemos em estatura espiritual, sempre teremos algo a aprender. A gente não sabe o que, né? A gente não tem nem condições de imaginar o que um Cristo planetário aprende, né? Mas certamente ele aprende alguma coisa ainda, mesmo como Cristo planetário, né? Então, outra coisa que Kardec pergunta é sobre o povoamento da Terra, e Adão, então, essa figura que é uma figura simbólica, né? Não existiu um Adão, existiram vários Adões, várias Evas, que são esses espíritos que povoaram a Terra, que vieram desse paraíso perdido e que ajudaram aqui a povoar a Terra e ajudaram na estruturação aí do nosso corpo, do nosso cérebro, e nos ajudaram também a alavancar o nosso progresso. Então, há mais ou menos 4.000 anos, quando houve mas, assim, muito antes disso, já havia começado as primeiras levas de espíritos vindos, né, de outros planetas, né? E isso houve um aumento mais acentuado por volta de 4.000 anos antes de Cristo, né? E aí, assim, nós vemos através dessas lições que existem várias categorias de mundos, né? Então, existem os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, como era a Terra na época dos homens das cavernas, né? Então, seres extremamente simples, ignorantes, que estavam começando o seu processo evolutivo. Depois disso, esse mundo ele caminha para esse estágio de provas e expiações, onde o mal predomina. Então, por exemplo, como é o nosso planeta Terra, como era a Capela há 10.000 anos atrás, a gente nem sabe direito ainda. Então, nós não podemos imaginar que o nosso mundo hoje ele tenha coisas muito diferentes dos horrores que a gente vê toda vez que abre o jornal, né? Toda vez que vê alguma coisa na TV, nos vídeos, etc. Porque, infelizmente, esse mundo nosso ainda é um mundo assim, bastante pouco desenvolvido. E o mal predomina, porque aqui existem seres que ainda estão em diferentes estágios, né? Então, veja, se Deus cria a todo momento, se cada um usa o seu livre-arbítrio para caminhar na velocidade que deseja, é natural a gente imaginar que no nosso mundo tenha seres que caminharam mais rápido e já estão com um nível de conhecimento maior, e seres que caminharam muito mais devagar, ou que foram ainda, que ainda estão em fases mais precoces, vamos dizer assim, da sua evolução, e que ainda são indivíduos bastante atrasados e que vão ter ainda que
que viver muito para conseguir chegar no mínimo de civilidade, no mínimo de progresso moral e intelectual, né? Mas isso não fica assim, né? As humanidades caminham e os mundos caminham. Quando a gente fala o mundo caminha, só o mundo físico, a humanidade do mundo que caminha, né? São os seres que habitam esses planetas, né? Que vão evoluindo e como agora a Terra, que nós estamos caminhando, a humanidade da Terra está caminhando para esse mundo de regeneração, que é onde as almas que ainda têm que espiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, às vezes, a gente acha que a Terra vai virar um paraíso da noite para o dia, não é assim. Nada é tão rápido, né? Justamente porque nós precisamos desse tempo. Então, vai existir um momento de transição, né? Que são esses mundos de regeneração, né? Onde os habitantes do planeta, eles já estão cansados de sofrer, então eles olham para trás e falam assim, eu não quero mais isso, mas eu ainda tô bastante comprometido, né? Existem ainda várias encarnações difíceis, dolorosas, resgates, mas o mundo ele já está melhor. As pessoas já não veem no seu irmão aquele inimigo que precisa ser abatido, né? Com esse caminhar, nós vamos chegar num tipo de humanidade habitada em mundos felizes. A Terra vai ser um mundo feliz quando a sua humanidade passar desse momento da regeneração, onde o bem vai superar o mal, mas ainda vai ter mal. Olha como as coisas são lentas, né? Porque até a gente chegar nos mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros e onde o bem reina soberano, ainda tem muito chão. Nós precisamos todos fazer muito trabalho, fazer muito a nossa parte. E aí a gente se pergunta, né? Qual o nosso papel na transição planetária? O que nós estamos fazendo? Porque não é assim que o mundo vai melhorar e a gente vai ser convidado a morar nesse mundo gostoso. Não, somos nós que vamos fazer esse mundo melhor, né? Então, nós é que precisamos entrar, cada um de nós, nesse momento da transição. Será que nós já estamos nisso? Será que nós, como indivíduos, já estamos observando o nosso comportamento para falar assim, olha, isso está de acordo com o Evangelho, mas isso aqui não está. Então, isso aqui eu vou fortalecer dentro de mim e isso aqui eu vou abandonar, né? A todos os dias, nós temos que construir esse mundo de regeneração dentro de nós, né? E tudo isso que nós enfrentamos, né? Covid, guerras, fúrias da natureza, por que ocorre isso mais nesse período? Justamente porque Jesus, que é o nosso governador espiritual do planeta, sob o comando de Deus, obviamente, né? Porque Jesus já é um espírito puro, ele é um Cristo planetário, ele é quem ajuda Deus na condução do nosso planeta. Ele quis dar uma chance para nós. Olha, gente, vamos despertar. Então, quando existem essas catástrofes, essas coisas muito difíceis, é uma forma do ser humano acordar, né? E isso faz com que um grande número de pessoas desperte, porque Jesus não quer que nenhuma ovelha do seu aprisco se perca. Ele quer que todos nós consigamos entrar finalmente nesse processo de regeneração, todos nós continuemos aqui na Terra fazendo aquilo que nos cabe. Então é muito importante que a gente se toque, e quando a gente vê tanta coisa assim acontecendo, isso é algo que realmente mexe muito com as pessoas, e muitas delas
que passam por situações bastante difíceis, elas conseguem despertar e vão, até as que desencarnaram nesses trágicos problemas, né, de Covid, de guerra, de terremotos, etc., elas passam por essa experiência e conseguem reencarnar mais lá na frente de uma outra forma, né? De uma forma mais com fé, sabendo assim, se colocando no lugar de quem sofre, porque afinal de contas elas sofreram muito também. Então, não tem um ano específico, nós já estamos nesse processo, porque tudo aqui na nossa natureza é um processo, ela não é uma coisa assim, o mundo vai acabar em 2000 e não sei quanto, não. É um processo que demora algumas centenas de anos, né? E Jesus falou isso, né? Depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós ali estejais. Isso não significa que Jesus vai voltar em corpo. Jesus nunca esteve longe de nós, né? Jesus nos acompanha desde que nós éramos uma poeira cósmica. Jesus nos acompanha, né? Então, o que ele quis dizer é isso, olha, vai chegar um ponto que vocês vão entender melhor e que vocês vão conseguir habitar um mundo melhor, onde a comunicação entre encarnados e desencarnados será de uma forma mais suave, vocês vão conseguir entender que a vida não é só isso, que existe muito mais além do nosso corpo, da nossa matéria aqui, né? E aí, para encerrar, então veja que nós já estudamos isso dia 3 de dezembro, já estamos bem perto do fim. Nós vimos que existe uma diferença entre os seres orgânicos e inorgânicos, e essa diferença é que os seres orgânicos são animados pelo fluido vital, que o fluido vital ele é uma derivação do fluido cósmico universal. Então, aquela primeira figura que nós vimos lá, Deus, Espírito e Matéria, ela vai aqui se desdobrar um pouco, né? E aí a gente vê que Deus, ele criou tanto o elemento inteligente, que é alguma coisa que nós não sabemos ainda, que ele tem uma essência espiritual, ele tem vontade, ele tem livre-arbítrio, ele é uma individualidade e que ele jamais vai perecer e jamais vai perder a sua individualidade. Nós jamais vamos deixar de ser aquilo que nós somos. Não existe essa coisa de a hora que a gente desencarna, a gente se agrega de novo ao Criador e perde como uma gota de água que se perde no oceano e você não identifica mais a gota. Não é assim. Cada um de nós tem a sua individualidade, tem a sua vontade, tem o seu livre-arbítrio, e isso nós vamos levar conosco para toda a eternidade. E Deus criou o elemento material, esse sim, que não tem individualidade. Esse elemento material, ele foi criado a partir do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele é a gênese, ele é a matéria básica do perispírito, da matéria bruta e do fluido vital, que compõe, então, a matéria animalizada. Então, a matéria animalizada, né, o nosso corpo hoje, como nós estamos, ele é composto do perispírito, do fluido vital, porque nós estamos vivos, e da matéria bruta. Quando nós desencarnamos, esse fluido vital volta para a natureza, a matéria bruta volta para a natureza e o perispírito segue com o espírito. Então, aquilo que desmancha e se perde, que não tem individualidade, é a matéria, né?
Mas o espírito, ele sempre vai ter a sua individualidade. O perispírito, ele vai se adelgaçando, ele vai ficando cada vez mais sutil, até que espíritos puros, eles praticamente não têm mais perispírito, eles têm só o corpo mental, é um tipo de perispírito extremamente sutil, né? Um tipo de cobertura, vamos dizer assim, e a gente nem sabe direito como que é isso, porque está lá muito na nossa frente, a gente não consegue entender. Então, o princípio vital, ele é o mesmo para todos os seres orgânicos, e é desse princípio vital que os espíritos recolhem, tanto da natureza quanto do médium passista, quando o médium passista dá um passe, né? Então, o passista, ele doa o seu fluido vital, né? A sua energia, muitas vezes o seu ectoplasma, né, que faz parte, o fluido vital, ele anima essa energia, ela faz parte do corpo perispiritual, né, que está ali junto com o ectoplasma. Então, e os espíritos, eles buscam também na natureza fluido vital, porque as plantas, os animais também têm, eles modificam, eles acrescentam o fluido espiritual para dar aquilo para quem está precisando. Então, vamos lá. Nós começamos a falar da vida e da morte, né? Então, a causa da morte nos seres orgânicos é a exaustão dos órgãos, né? Então, quando o corpo material ele não tem mais condições de abrigar o espírito, ele para e o espírito é obrigado a sair daquele corpo, né? É como se fosse uma máquina que acabou, né? A energia vital se esvai, o duplo etérico também acaba, porque aquele depósito de energia se esvai, volta para a natureza, o corpo volta para a natureza, se desmancha, mas o espírito segue vivo além da morte. Tá? Muito bem, então, na nossa próxima reunião, nós vamos começar a partir da questão 71 do Livro dos Espíritos, que é a inteligência e o instinto. Eu convido a todos a participar desse importante estudo. É todo sábado, às 18 horas, através do link que nós colocamos no grupo dos Irmãos de Francisco. Quem tem interesse em nos seguir, entra no Facebook, deixa um recadinho lá. Quem não tem esse link e pode participar conosco, é um prazer. E nós estamos, então, bastante entusiasmados para mais um ano de estudo e eu gostaria muito de rever todos os amigos que estavam o ano passado conosco, para que a gente faça mais uma grande um brainstorm, né? Quer dizer, essa coisa da gente pensar junto, né? Eu sou a coordenadora, mas na verdade eu sempre aprendo muito com essas reuniões, porque cada um fala uma coisa e a gente consegue chegar a conclusões muito bacanas. Então, participem, e se ficou alguma dúvida ou se eu falei alguma coisa que ficou meio errada aqui, porque eu fui falando e às vezes as palavras não vinham, né? Eu peço que vocês façam um comentário e a gente vai tentar esclarecer aí sempre no limite da nossa ignorância, tá bom? Então, um grande abraço, até mais.